realizando nesse momento mais uma entrevista do CISECO, no contexto da nossa atividade que substitui a realização do nosso encontro anual, Pentálogo, não é do conhecimento de todos, o nosso evento suspenso pela inviabilidade de fazê-lo no contexto da prazível Japaratinga, e estamos, então, realizando nesse ano um conjunto de entrevistas sobre a temática de pandemia e produção de sentidos, ouvindo colegas de diferentes países, localidades geográficas e acadêmicas, acerca das relações que esse tema suscita, provoca com suas temáticas de trabalho e com seus mundos afetivos, sociais, culturais, etc. Então, para a nossa atividade de hoje, nós contamos com a presença da nossa querida colega e amiga, professora doutora Ivone de Lourdes Oliveira, docente da PUC de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Ela é doutora em Comunicação Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez o seu pós-doutorado na Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, e estudos de pós-doutorado também na esfera de universidade. Ela é pesquisadora visitante da Universidade do Minho, integra grupo de pesquisa do CNPq sobre comunicação no contexto organizacional, aspectos teóricos e conceituais, e é uma professora muito querida e muito apreciada no cenário dos estudos de comunicação e comunicações complexas, digamos assim. Ivone, é um prazer tê-la conosco nesse momento de trabalho, mas também de reencontro, para os amigos que não podem se ver, seja nas nossas cidades onde moramos, onde nos visitamos, e nem tampouco no nosso contexto de trabalho, né? Mas esperando que possamos, logo, logo, retomar nossas atividades, os contatos presenciais, os nossos trabalhos, e com isso as amizades vão sempre se renovando, com certeza, não é isso? Claro, claro. Então, abro aí as nossas vias para você saudar os colegas do CISECO, né? E as colegas, de modo que nós iniciaremos logo em seguida com algumas questões que também serão geradas no curso dessa entrevista, portanto. Tá bom. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e também de poder dividir com as pessoas, com os professores e pesquisadores do CISECO, a ideia, as questões, né, que eu venho refletindo sobre a pandemia no contexto das organizações. Então, eu queria fazer um agradecimento muito grande a você, né, pela oportunidade que você está dando para discutir as questões da comunicação organizacional, da comunicação complexa, nesse contexto, que é o contexto das organizações. Né? E eu acho assim, que o CISECO abrir esse espaço, ele é muito importante. Tá? E o CISECO tem demonstrado isso o tempo todo, a avançar, né, no tempo. Ele está sempre com questões e discussões muito atuais. E essa característica assim, criativa e também dinâmica, né, de você como professor, como pesquisador, ela está presente na minha vida, né, como você sabe, porque você, para que todos saibam, eu fui aluna do Fausto, né? E você não significa que você é mais velho do que eu, né, Fausto? Mas, assim, significa
gosto de você, essa visão sua do futuro, que me fez vislumbrar uma possível carreira acadêmica nos idos de 1980. Então, eu acho assim, essa marca sua da inovação, da criatividade, ela é muito forte, né? E outra coisa também que eu acho é que muitas vezes as organizações elas são esquecidas na discussão do campo da comunicação. Eu acho que tinha assim, uma forma pejorativa de ver as organizações como o espaço da reprodução do capitalismo e tal, que é uma ideia que já se superou, porque estamos todos, né, influenciados pela lógica capitalista e por essa lógica neoliberal, mas eu acho assim, que as organizações são locais de interações e de uma rica dinâmica comunicativa que não pode ser deixada de lado, né? As interações, elas são parte das organizações, né? Então, é um locus de pesquisa, de estudo, de reflexões muito importante. E eu acho que a gente tem que levar para esse espaço organizacional nossas discussões sobre as questões da comunicação. A pandemia, ela colocou muito claramente assim, para as organizações a importância da comunicação. Então, eu acho que esse espaço que você está, né, dando para discutir a comunicação organizacional, que não é a primeira vez, você já abriu espaço outras vezes, né? É uma questão muito importante. Aproveitar. Eu queria também aproveitar, Fausto, essa apresentação para elogiar e reconhecer a importância dessa iniciativa do CISECO, sabe, assim, de promover essas entrevistas, né, com vários pesquisadores de várias áreas do conhecimento, várias áreas da comunicação, que estudam vários fenômenos da comunicação, de vários países também, né? E eu acho que também você está construindo, né, umas referências bibliográficas para os nossos alunos de pós-graduação e de graduação. Né? A partir do momento que eu fui escutando as entrevistas, eu fui vendo a riqueza delas e como que isso pode nos ajudar, inclusive, em sala de aula, em nossas pesquisas. Então, eu acho que essa ideia de democratizar o conhecimento, mesmo que seja através do virtual, que a gente perca um pouco a convivência, né? Mas ela, como diz o Albino em uma das entrevistas, nós agora estamos dentro da televivência e não mais da convivência, né? Então é isso. Ivone, então nós vamos passar para um bate-bola de questões, né? De modo que, bem, no ano passado, nós fizemos uma reunião do CISECO, a última reunião presencial, sobre a temática de comunicação e aprendizado. E 3 das mesas abordadas, 3 temas de mesas, temas correlatos com essa questão, tendo como objeto o fenômeno Brumadinho, né? Tendo como objeto as questões da Amazonas, do desmatamento e do derramamento de óleo nas praias brasileiras. Quer dizer, fenômenos de ecológicos, de meio ambiente, etc., mas que, de alguma maneira, tinham um impacto entrelaçante, digamos assim, com vários aspectos, vários sistemas, com o mundo da vida, em suma, né? E percebi, a partir daí, vendo a literatura sobre essas questões, que você foi uma pessoa que escreveu, inclusive, falou no CISECO, se não me engano, em algum momento, sobre episódios anteriores relacionados com Mariana, por exemplo, né? Então, você vivenciou, do ponto de vista de pesquisadora e de cidadã, esses fenômenos que nós estamos aqui listando, e eu lhe pergunto, o que é que, de fato, para você suscita, comparando esses eventos que você vivenciou, estudou, observou, que diferenças
se apresentam para você quando você compara esses 3 eventos que são fortes na sua experiência, sobretudo em Minas, com o fenômeno da pandemia, enquanto pesquisadora da área de comunicação e enquanto cidadã também, né? Como é que esse fenômeno da pandemia se entrelaça na sua experiência quando você o compara com os fenômenos de Brumadinho, Mariana e as praias, né, as enchentes de óleo, etc., né? Bom, muito interessante você levantar essa questão, porque eu acho que uma das coisas que move as organizações é a questão da reputação, né? E qualquer crime que acontece, seja ele como de Brumadinho, seja na Amazônia, na mineração, né, no meio ambiente, isso traz um problema reputacional para as organizações, que é o que elas prezam, né? Então, a pandemia, ela mostrou, está escancarando essa necessidade das organizações se entender com a sociedade, de respeitar a sociedade, de ser algo que seja, de fazer algo que seja de interesse das organizações. Isso já está muito presente na narrativa organizacional. Mas, claro, a gente sabe que a ação, muitas vezes, ela é diferenciada, né? E aí, também, há nesse processo de comunicação, jogos de interesses muito grandes. Não é só uma relação entre a organização e a sociedade, uma agressão à sociedade, mas é que tem vários atores sociais aí que se envolvem com o Ministério Público, como ONGs de defesa, como atores institucionais, no caso da mineração, muito forte, que atua no mundo inteiro, né? Uhum. Mas todas essas questões, todos esses acidentes ou esses crimes que têm acontecido com relação ao meio ambiente, à mineração, tem levado, inclusive, esse órgão que chama o Instituto Internacional de Mineração de Metais, a rever as suas políticas de relação com as comunidades, com o meio ambiente, né? Valorizando muito mais a questão da sustentabilidade, no sentido de ter uma sustentabilidade na prática mesmo, né? Porque, teoricamente, se você for ver um relatório de sustentabilidade, ele tem um discurso muito bem fundamentado. Então, assim, a gente vive muito com essa complexidade do discurso da organização e do contradiscurso, porque também existe agências de vigilância, ONGs que estão sempre acompanhando essas ações e questionando as organizações. Então, eu acho que a pandemia levou as organizações a se repensarem mais com relação à sua aproximação e o seu respeito pelas comunidades onde ela atua. Então, eu acho que eu posso ser até muito otimista, mas para mim, a pandemia ela está colocando as organizações em xeque. E quando ela coloca as organizações em xeque, elas têm que repensar. E aí como é que você sinalizaria? Você diz que a pandemia coloca as organizações em xeque. Que tipo de sinalizações, de registros você destacaria como alguma coisa da ordem desse efeito desse impacto? Quer dizer, enquanto observadora das organizações, quais são os registros empíricos que você localiza pelos quais a pandemia estaria checando aí e o que das organizações? Em primeiro lugar, ela teve que repensar rapidamente, né? Primeiro motivo é esse, de ela está um trabalho, todo mundo junto, trabalhando, de repente o trabalho torna-se home office, né? Aí, internamente,
todo um descontrole entre os gestores e os empregados. Então, nesse momento em que os empregados vão para casa e vão desenvolver os seus trabalhos, né, há, de uma certa forma, uma falta de controle do olhar do gestor sobre o trabalho daquele empregado, né? Isso eu acho que é um ponto que fez as organizações repensarem. Segundo ponto, eles passam a ter, eram muito relações ou interações presenciais. Agora, as interações são virtuais. E muda muito. Muda porque perde-se o elo da complexidade do presencial, da confiança que às vezes tem no presencial, né? Então, de um lado, tem uma desconfiança da empresa com relação àquele momento, do outro lado, tem também um medo e uma desconfiança também do empregado, porque ele não sabe o que ele pode fazer, né? Qual que é o limite dele. Quer dizer, então, no início, foi marcado muito por isso. As organizações tiveram... Isso é colocar a organização em xeque. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho que fazer? Né? Então, tem exemplos, por exemplo, um exemplo que é que os gestores começaram a fazer lives sem parar. Toda hora tinha live com os empregados, porque era uma forma que eles tinham do controle anterior de como é que estava funcionando aquela organização. Por outro lado, eles viram também, ela foi colocada em xeque porque ela tinha que dar também uma resposta à sociedade sobre o que ela ia fazer nessa pandemia. Então, ela começou, primeira coisa, espaço que ela viu foi essa questão de doação, né? Mas a maior parte das grandes empresas, elas começaram a doar. E as doações são bilionárias, né? Milionárias e bilionárias. Para hospitais, para comunidade, para comprar massa, para comprar respirador, para cesta básica para as comunidades, né? Então, assim, ela não estava presente na comunidade, mas as pessoas não estavam lá. O que ela poderia fazer para essa comunidade, né? Tem a mineração no Pará, que ela inclusive usou de barcos. Barcos ficavam 7 horas subindo o rio e indo naquelas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, para dar informação sobre a pandemia, para explicar as questões de higiene. Então, assim, de repente, ela começa a ver que ela tem que olhar para a comunidade, ela tem que olhar para a sociedade. Então, na minha percepção, eu acho que ela tira aquele olhar, né, só centrado no negócio e entende que ela não vai sobreviver sem esse reconhecimento da sociedade. Então, aí é muito interessante notar também que, assim, muitas empresas, aqui tem a Ango Gold, por exemplo, que ela fez campanha, né, de não demitir pessoas, ela criaram sites com informações, e tem também uma outra experiência que eu acho que é muito importante, que as empresas começam a agir junto com outras instituições. Lá no Pará, inclusive, ela trabalha com a Universidade Federal Fluminense, que tem um campus no Pará, ela trabalha com o Ministério Público, ela trabalha com as prefeituras. Então, ela está sendo obrigada a abrir nesse sentido, né? Ela não teve outra alternativa. E também, assim, eu fico muito impressionada de como é que as organizações, tanto que as organizações doaram. Eu fico impressionada, não é achando que é muito, não. É como que eles têm dinheiro, né? E que estavam com aquele dinheiro, e de repente eles mostraram que
eles podem ajudar mais, né, a sociedade. Isso também, eu acho que é um reflexo de toda essa lógica neoliberal, né? De que hoje é a empresa que está presente, que está presente na sociedade, né? O Estado ele se afasta e a empresa ela ganha um poder, ela ganha um protagonismo muito grande. Então, quando ela doa, né? Eu acho que poderia doar muito mais, né? Mas quando ela doa no sentido de construir e de manter uma reputação, que é o que, nesse momento, para ela, vale. Né? Então, eu acho assim, que as organizações, hoje, eu estou falando isso também, Fausto, porque não é só que eu acho, tem várias empresas de comunicação, que eu posso até citar os nomes das empresas, não sei se isso é interessante, mas, assim, empresas que já fizeram estudos e já desenvolveram esses estudos. As empresas, elas, não só as empresas, não estão fazendo estudos, mas também como consultorias, Instituto Internacional de Relações Públicas, o Google também fez, a Google fez também todo um trabalho, uma pesquisa para saber como é que as empresas reagiram nesse período. Né? E algumas coisas que elas chegaram, a conclusão é o seguinte, que elas tiveram que redefinir metas estratégicas e reatualizar suas políticas, que elas tinham que criar um espaço para estabelecer uma relação mais próxima com a sociedade, ajudando as classes excluídas. E que também ela tinha que reconhecer como um espaço dependente da interação e da ação do ser humano. Então, isso não é a teoria acadêmica, não é uma pesquisa acadêmica, mas são pesquisas de consultoria que atendem a empresas. Então, para quem são dirigidos esses estudos e essas pesquisas? São dirigidas para os CEOs, né, os gerentes, os grandes presidentes das empresas, como para os gerentes. Né? Então, elas começam a perceber, a partir disso, que eu acho que as organizações veem a necessidade da comunicação. Como é que ela vai se aproximar da organização, da sociedade? Sabe? Como é que ela vai fazer uma doação, mas como é que vai ser essa doação? Como é que não é só passar informação, ela tem que mostrar ação nesse sentido, ela tem que estar presente com esses grupos. Né? Isso aí é uma coisa que é uma urgência da sociedade que vai levando as organizações a agirem dessa forma. Você não vê como algo positivo a emergência dessa cultura comunicacional que se afasta de um protocolo promocional, criador de imagem, de reputação puramente marketológica, etc., e estaria mais deslocada para uma matriz de valorização, digamos, dessa interação ou desse intercâmbio, né? Dessa outra ponta, segundo protocolos que talvez mexessem nas próprias políticas de comunicação das instituições. Estou lhe perguntando, como é que você veria isso? Positivo ou como alguma coisa oportunística, digamos? Olha, eu acho que tem muito o oportunismo aí. Né? O oportunismo. Por exemplo, vamos falar da Vale, né? Que é uma empresa muito forte aqui no Brasil. Né? O que a pandemia, logo que começou a pandemia, o que ela fez? Ela começou a anunciar na televisão que ela estava doando
5 milhões para 50 milhões para compra de máscara, para ajudar os hospitais, esse tipo de coisa. Então, para mim, isso é um oportunismo. Mas, por outro lado, eu acho que também é uma percepção, é um avanço no sentido de que não é só a questão do marketing, não é só você fazer o marketing, você tem que realmente se comunicar. Então, porque as organizações sempre se fixaram muito nos fluxos informacionais, como se fosse só dar informação, né? Que é uma perspectiva, né, de um paradigma informacional que ainda está muito presente nas organizações. Nesse momento agora, essa perspectiva informacional ela é muito importante, mas ela é para além da informação. Porque essas pessoas, por exemplo, que estão subindo pelo barco no rio Xingu para falar com as pessoas, elas estão tendo ali um processo também de interação, sabe? Aquilo ali é uma circulação de sentidos, é uma circulação de informações que as pessoas estão vendo ali presente a empresa, né? Então, eu vejo dessa forma. É paradoxo, é muito paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu acho que tem essa percepção da importância da comunicação, e eu tenho, assim, uma esperança, assim, de que isso vai continuar mais, porque vai continuar porque só a informação não sustenta uma relação, só a informação, a preocupação de passar a informação. Mas, por outro lado, existe também a questão do oportunismo. Por exemplo, esse quadro Solidariedade SA, que foi um quadro criado pelo Jornal Nacional, da maior rede, né, aberta de TV, dar esse espaço gratuito para as organizações, né, mostrarem o que está sendo feito, quer dizer, tem aí interesses em jogo. E é impressionante, porque depois que ela começou a abrir, ela não cobrava aquele espaço, as empresas que se ofereciam, mas a partir do momento em que surgiu primeiro, segundo, terceira empresa se apresentando como doadora, preocupada com as questões da pandemia, aí começou uma disputa tão grande entre as organizações que ficou difícil muitas vezes, e aí, né, eu tenho informações de assessores, de gerentes de comunicação, que como é que era a dificuldade, o jogo político, você conseguir um espaço ali, né? Quer dizer, então, tudo uma jogada de marketing. Eu acho que tem aí a empresa, ela tem sempre essa percepção, né, Fausto? Eu acho que a gente não pode deixar de pensar nessa perspectiva da empresa, que é mesmo de marketing, de ser vista, né, da imagem e tal. Mas elas também, por outro lado, elas estão sendo obrigadas a tomar outras atitudes. Inclusive, nessas pesquisas que eu vi, que eu li, que eu pesquisei, estão se falando, inclusive, que há vários CEOs que estão se tornando ativistas, sabe? Eles, nesse momento da pandemia, eles estão mais lutando pela inclusão, pela diversidade, porque escancarou para todo mundo a questão da desigualdade, da dificuldade das pessoas, né, dessa questão da subcidadania, né? E nesse momento é um momento que a empresa tem que se mostrar solidária, né? A solidariedade tem que estar presente. Então, essa necessidade de ser solidária as levam a repensar essa forma de relacionar com a sociedade. Eu te pergunto se isso, Ivone, esse fenômeno que emerge por uma
digamos, um fenômeno, por um dado, digamos, por assim dizer, inicialmente alheio, digamos, ou distante ao mundo das instituições, e provoca tais mutações, se isso não produzem, da parte da pesquisa ou do pesquisador, ou da pesquisa sobre comunicação organizacional, uma série de pistas que podem gerar investigações no sentido de observar as transformações de perguntas, problemas e de modelos analíticos sobre o problema da própria comunicação organizacional. Como é que o campo acadêmico, onde você está situada também, evidentemente, como professora, como pesquisadora, e como seus alunos e os seus colegas, estariam lidando com isso, quer dizer, lidando com essas sinalizações vindas do mundo da realidade, ou seja, que perguntas essa realidade está dirigindo à universidade e aos programas de pós-graduação, de modo geral, atravessados pela lógica do produtivismo, né? que é o que se coloca hoje como a grande meta da pesquisa, é ter nota X, Y, Z, e uma questão dessa invade intempestivamente as universidades, né? Os programas, etc., os pesquisadores, os seus mais variados níveis, e implanta no meio dos programas uma série de perguntas para os quais muitos de nós não estávamos nem estão preparados para lidar nem tampouco com o fenômeno em si, do ponto de vista, às vezes, social, quando não menos, às vezes, acadêmico, nesse aspecto técnico que nós estamos colocando aqui. Então, como é que isso repercute? Qual é a sua leitura desse desembarque da pandemia no mundo acadêmico? Olha, é muito complicado, né? Primeiro que a pandemia, ela traz uma incerteza, né? Uma incerteza porque ninguém sabe ainda o que vai acontecer, o que esse vírus, o que é realmente esse vírus. Por outro lado, a gente se isolou, cada um na sua casa, vivendo o seu mundo, você faz reuniões virtuais, os grupos de pesquisa reúnem virtualmente, né? E cai aí todas essas questões da pandemia, né? Então, eu acho que nós, na área acadêmica, na comunicação organizacional, a gente está tateando, porque começando a pensar sobre isso. Por quê? A pesquisa e a produção científica, apesar da produtividade exagerada, ela demanda um tempo. Ela demanda um tempo de pensar, de refletir, de maturar. Então, nós estamos escrevendo, né? Eu já escrevi um texto, já estou escrevendo um segundo uma pesquisa bem grande para essa entrevista. E o que eu tenho percebido é o seguinte, que as pessoas, todos os pesquisadores, todos eu não posso falar, mas assim, a maioria dos pesquisadores, eles estão muito inseguros ainda, sabe? Ainda são possibilidades. Quando nós todos estamos muito inseguros com relação aos estudos da pandemia, nós estamos tateando. E uma coisa que tem me chamado a atenção é que o mercado, porque a gente usa essa palavra, né? O mercado como se fosse realmente algo de importância, assim. Mas é assim, o mundo da organização, o mundo da comunicação e o mundo organizacional está produzindo muito com relação à pandemia. Eu acho que produz muito mais rápido do que nós, porque ainda não saiu publicado nenhum livro sobre a pandemia nas organizações do lado da universidade. Os textos estão começando a ser publicados agora, né? Então, o mercado, os profissionais, essas consultorias, essas grandes empresas de comunicação, além delas terem verbas, é de interesse para elas fazerem as pesquisas, porque isso vende para as empresas, né? Então, é uma relação muito desigual, tanto
na facilidade para desenvolver as pesquisas, que normalmente elas são mais quantitativas e são menos aprofundadas conceitualmente, e nós, da academia, que temos que ter um tempo maior de maturação para você fazer um artigo e esse artigo ser publicado, né, em uma revista e tal. No mercado, os profissionais, eles fazem, por exemplo, um paper de 2 ou três páginas e joga no LinkedIn. Isso é uma produção. Tem uma produção paralela muito grande em relação à academia, né? Mas eu sempre, como eu trabalho com comunicação organizacional, e eu acho que comunicação é a praxis social, assim, no sentido de que é você estudar na universidade as questões, trazer as questões que estão sendo discutidas no mundo profissional para serem pensadas e refletidas dentro das organizações, eu tenho uma relação muito próxima com o mercado, assim. Eu estou sempre indo ao mercado para ver o que é que eles estão fazendo, né? E os alunos também trazem muitas questões que eles vivenciam nas organizações, né? Então, assim, há uma discussão muito forte, por exemplo, na minha disciplina, há uma discussão crítica muito forte sobre os movimentos organizacionais, né? O autoritarismo, a falta de espaço, né? Todo o processo de pressão que tem gerado burnout, né? Que tem gerado depressão e tudo, isso é trazido para a sala de aula. A gente discute, mas a devolução disso para o mercado, quando eles estão nos postos de trabalho, é muito difícil, porque tem ali uma hierarquia muito forte. Então, você tem que ir quebrando barreiras, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa que eu fiz, que as empresas estão dando mais valor à voz científica, à voz dos cientistas. Os cientistas e as pessoas com autoridade são porta-vozes das empresas. Então, isso também eu vejo como um espaço que está abrindo dentro das organizações para o reconhecimento da importância da ciência e da reflexão acadêmica, né? Agora, todo mundo agora só fala em pandemia, né? Eu acho que no próximo ano só vai ter artigo sobre pandemia. Quer dizer, porque é algo tão inesperado e que mudou o comportamento das pessoas, as ações, a vivência, né? As relações pessoais, as relações profissionais, todas vão sendo mudadas. E como elas estão ainda muito, muito recentes para nós que somos pesquisadores, né? Isso vai amadurecendo e vai solidificando e aí a sua pesquisa vai andando, né? Então, assim, eu acho que a temática está presente, mas ela caiu muito assim, muito fortemente, né? Eu acho que ela meio que deu uma desestruturada, né, no ambiente acadêmico, no ambiente de pesquisa. Eu acho que logo depois que a gente parou em março, o primeiro semestre, o término do primeiro semestre desse ano foi caótico, né? Porque as pessoas não tinham nenhuma convivência com a aula online, assíncrona, que nós damos aula assíncrona, e aquilo a gente teve que aprender ali, dando a aula, né, com a pressão da universidade. Então, eu acho que nesse momento a gente não teve nem um momento de reflexão, tá? A gente estava naquele momento tentando resolver uma questão que era de sala de aula, né? Eu acho que nesse semestre agora começou, né, no semestre passado, que começaram as pesquisas e a produção científica com relação à pandemia, porque também a gente já está mais tranquilo com isso, né? E esse semestre, eu acho que intensificou mais.
né? A discussão. Uma pergunta que eu lhe faria, à luz de nossa conversa e de outras conversas que nós ouvimos e observações que fazemos, se um conjunto de fatos que emanam desse fenômeno chamado pandemia e seus efeitos, suas ocorrências, sua dinamização, etc., se isso não nos levaria, tanto no cenário das organizações, que é o seu objeto de estudo, quanto no cenário das universidades, enquanto um campo de excelência, de produção de conhecimento, a rever um pouco, é uma pergunta em voz alta que eu estou lhe fazendo, a rever um pouco os seus hábitos e rotinas, porque se de um lado as instituições como empresas trabalham com um pragmatismo de respostas para ontem, e aí de fato é a valorização da expertise. Vem uma expertise aflorando aí, como resposta se chama isso da valorização da ciência. Exemplificando isso, de uma maneira absolutamente ilustrativa, houve um dia que uma grande instituição de pesquisa no Brasil, fundação pública, 100 dos seus cientistas passaram, ao longo de 24 horas, em contato com a mídia nacional e internacional. 100 dos seus diferentes especialistas, que trabalham em áreas diferentes no campo da saúde, estavam ocupados com mídias. E estavam ocupando a programação de rádio, estavam ocupando a programação de televisão, estavam ocupando sites, lives, etc., etc. Isso para você não seria uma mutação na chamada conversação pública? Ou seja, um fato dessa magnitude produzindo uma mudança na rotina dos circuitos midiáticos, de um lado, a tal ponto que esse caldo de reformulação da conversação pública repercutiria, inclusive, no mesmo momento, a posteriori, nas rotinas das instituições, das organizações, que introduzem formas, seja as mais pragmáticas para reduzir a distância com os seus públicos, algumas mais sofisticadas, ou algumas também de natureza filantrópica. Quer dizer, esse caldo todo, será se não seria um fenômeno que geraria pistas, indícios para formulações de pesquisas que, tendo a pandemia como fator dinamizador, não estaria reformulando aí o cenário acadêmico, especificamente falando de formulação de pesquisas em áreas que passariam a trabalhar mais em conexão, por exemplo? Estou lhe fazendo uma pergunta em voz alta, né? Não, mas eu entendo e concordo muito com você. Quando você estava falando sobre essas questões, eu fiquei pensando assim, como é que as empresas, né, elas precisaram, né, de ouvir, né, a mídia também, as empresas, todas elas precisaram de pessoas que tinham autoridade sobre algum tema que estivesse relacionado com a pandemia. Né? Nesse momento aí, eu acho que tem uma valorização do conhecimento, porque e na necessidade de usar esse conhecimento que é produzido, no meu entendimento, na área acadêmica. Né? E eu acho que isso tudo vai fazer a gente rever, sim, as nossas pesquisas, os nossos protocolos, inclusive, né, acadêmicos. Quando você estava falando, eu lembrei muito assim de como é que a CAPES hoje, que é essa coisa que a gente sempre está com a CAPES, porque é ali o órgão que fica regulando, né? Como que eles estão valorizando a questão da extensão. Eles querem que a universidade contribua com a sociedade. E isso vai ser um ponto muito forte nos processos de avaliação dos programas. Isso aí já vem vindo, tem 2 anos, 3 anos que eles já estão falando, mas dessa vez agora, as informações que eu tenho é de que isso será um forte ponto, se as coisas não mudarem. Como assim impactua a sociedade, mais ou menos isso? Né? Não é pactua, não, mas o que você pode, o que você está produzindo que você pode levar para a sociedade. Né?
aqui, por exemplo, no nosso programa, tem se falado muito nessa questão da crítica midiática, trabalhando com escolas, né? Trabalhando, no caso, a gente está também, no próximo semestre, a gente quer fazer um projeto para trabalhar diretamente com essas comunidades que foram atingidas de Brumadinho, por exemplo, essa comunidade que foi atingida pelo rompimento da barragem, né? Porque é uma cidade, apesar que a cidade hoje ela está cheia de pessoas fazendo pesquisas estudiosas ali, de várias áreas. Tá? Para mim, até um pouco saturado, mas como nós trabalhamos com a questão da mineração, nós temos muito interesse em trabalhar diretamente com como é a circulação e a produção de sentidos, né, com relação à empresa nessa cidade. Então, há, por um lado, uma pressão que já vinha institucional, e eu acho que a pandemia também ela desvelou essa questão muito fortemente, assim, de que nós podemos, a academia pode ajudar no sentido de levar questões não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Né? Eu acho que chegou também para nós um questionamento se nós precisamos e devemos ficar fechados no mundo acadêmico, né? Porque eu acho que o momento agora é de abrir, né? É de abrir. Quando você abre para a sociedade, você também tem que rever a sua postura, inclusive, eu acho, né? Porque eu acho que essa forma de diálogo, você tem que se adaptar para conversar com a sociedade, né? Eu acho que você não pode, hoje, ter esse grupo que pensa e esse grupo que faz, que executa, que está no cotidiano, né? Eu acho que é a questão. A pandemia trouxe para a gente a importância da democratização do conhecimento. Isso, para mim, está muito claro. Agora, por outro lado, eu vejo que você fala, né? Eu não sei se você sente isso, mas assim, eu acho que com o trabalho remoto em casa, você perde muito essa questão da convivência. Eu acho que ela é extremamente produtiva, enriquecedora, sabe? Nos processos de debate. O que eu tenho percebido é que, virtualmente, o debate ele tá restrito, sabe? Como essa coisa virtual, eu já participei de 2 congressos virtuais. Eles funcionam muito bem, mas é tudo cronometrado, não tem discussão, sabe? Não tem coisa muito organizadinha que perde a riqueza do debate, né? Então, nós estamos há 9 meses assim, e no meu caso, aqui na PUC, vai continuar até o semestre que vem, né? O primeiro semestre de 2021, as disciplinas teóricas todas vão ser virtuais. Eu sinto que há uma perda muito grande da discussão, inclusive da questão da pandemia. Tá? É o seguinte, me parece que também são processos, às vezes, alguns de curtíssimo prazo, de médio prazo e longo prazo, né? Eu acho que nós estamos nos deparando com alguns desafios. Por exemplo, nós fomos chamados todos a recolocar o Boeing em funcionamento, as universidades, da noite para o dia, acreditando na aposta de que os sistemas remotos funcionariam, sem dúvida, porque tínhamos experiência da educação à distância, alguns outros não, mas nós talvez não levamos em conta que do lado de lá
as condições de funcionamento do mundo da vida são muito distintas. Eu vi depoimentos da seguinte ordem. Como é que... eu entrevistei um epidemiologista e ele relatou o seguinte fato. Eu visitei uma área rural e perguntei como é que é viver o isolamento aqui, o distanciamento social. Como é que suas crianças estudam? Bom, a gente não pode se isolar em primeiro lugar porque a gente trabalha no campo, tem que sair todo dia. Como é que suas crianças estudam? Então, inventaram o negócio da educação à distância e tal, mas como é que eu posso assegurar o compartilhamento de... As palavras são minhas essas, né? Compartilhamento de informações que são dadas pela internet, se eu tenho um celular para 5 filhos. Percebe? Quer dizer, então, tem uma problemática de curto prazo que está sendo executada, evidentemente, porque tem que acabar o semestre letivo, tem que fazer todas as performances aí previstas, mas tem que haver aí um debate. O que você acha disso? Um debate por parte das sociedades científicas, somente as sociedades científicas, no sentido representativas de áreas de conhecimento, é que podem retematizar uma série de problemas, porque as gestões das universidades estão ensanduichadas, feito sanduíche entre pressões de várias ordens, dentre elas o produtivismo. Tem aí uma provocação sendo feita aos cientistas, aos pesquisadores, no sentido de redesenhar o protocolo que vai tensionar essa problemática das condições de produção, circulação e avaliação de conhecimento, porque senão vamos entrar numa outra fase sem refletir sobre esse momento, esta ocorrência que se dissemina no país com problemáticas, situações díspares e algumas dramáticas, portanto, né? Mas isso tudo muito bom, do ponto de vista, assim, da gente falar e compartilhar, e talvez eu pergunto para você se, de fato, não seriam questões que poderiam, amanhã ou depois, unir cientistas, administradores, pesquisadores, atores sociais de diferentes segmentos, né, em torno de questões que possam gerar, digamos, protocolos de trabalhos, tentativos, experimentais, etc. Quer dizer, eu acho que a pandemia também é um momento de epifania de alguma coisa, né, de surgimento aí de alguma coisa nesse sentido. Não vai passar incólume. Basta a morte. Jeito nenhum. Não vai ser a mesma vida, não vai ser a mesma sociedade. Isso aí não tem jeito, né, Fausto? Isso aí eu acho que é a mudança, e eu acho que o Bauman falava isso, é isso. A mudança é uma coisa certa, e hoje a certeza é a incerteza, né? Então, eu acho, assim, que nós estamos vivendo um momento muito delicado do mundo, né? Das relações, de todas essas questões políticas que eu acho que também elas estão presentes, né, dentro da pandemia, né, porque a pandemia também se politizou, né? Vacina se politizou, isolamento social se polarizou. Então, assim, eu acho que nós ainda não conseguimos entender o impacto desta pandemia nas relações sociais, nas relações de educação, nas relações geográficas, sabe? Do ir e do vir do ser humano. Né? Ninguém sabe. Você sabe quando é que você vai viajar? Quando é que você pode participar de um seminário internacional? Ninguém mais sabe. Quer dizer, e a tendência, por necessidade, inclusive no meu caso, das universidades públicas particulares, eu acho que nas universidades públicas, com toda a política de esvaziamento, vai dificultar muito, tendo essa possibilidade do virtual, vai dificultar muito para que haja encontros presenciais. Vão ser, assim, pouquíssimos os encontros presenciais, né? Eu acho que isso perde. A ciência perde, nós perdemos com isso, né? A formação perde. E eu
eu não sei, assim, com relação à educação, eu sou mais pessimista do que nessa questão de que a sociedade vai mudar, sabe? Não sei se é porque eu tenho percebido que hoje as universidades, ou centros universitários, transformaram em negócio, em gestão, né? Isso aí eu vejo claramente. Eu já participei de reunião da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pesquisa e Pós-Graduação, que eu falei assim, onde que eu estou aqui, gente? Eu estou numa empresa, sabe? Que é cobrança de metas, cobrança de inovação, no sentido de que você tem que produzir, que você não pode parar no tempo, você tem que ir além da inovação e tal. O que é isso? O que é inovação para a universidade, sabe? Você tem que ganhar mais dinheiro. A ideia da universidade. O Fausto deve ter uns 15 a 20 anos que eu não participo na universidade de um debate sobre o que é a educação. Eu já falei com o pró-reitor, eu acho que se você promove uma grande discussão da educação do futuro, gente, antes da pandemia eu já falava isso. A educação ela tem que passar por um processo de transformação, de reflexão e de discussão. Não se tem isso. E eu acho que se não tem o debate, se não tem a reflexão, como é que é? Sabe? As universidades particulares, elas estão mantendo os cursos porque tem que manter para sobreviver, né? E as universidades públicas, elas mantêm, muitas delas estão dando condições para que o aluno tenha condições de assistir a aula, de participar e tal. Mas você sabe o que é a questão virtual. As pessoas não dão conta, elas cansam. É diferente do professor falando, de você tá ali presente, conversando. Uhum. Então, eu não sei, assim, eu tenho muitas esperanças com esse governo que está aí, com essa perspectiva que está aí, de uma mudança nesse momento. Eu tenho mais uma percepção de resistência. Sabe assim, você tem que segurar para não deixar terminar, acabar, numa percepção que a gente tem de educação. Né? Porque, para mim, educação é um processo de crescimento e de transformação do ser humano, de ampliar as possibilidades, a visão daquela pessoa. Eu acho que é isso que é um processo de conhecimento. Né? Agora, você dá aula virtuais, assim, que as pessoas nem aparecem, você vai dar aula para pessoas que você não sabe nem quem é. Então, isso trouxe para... Eu acho que a pandemia para a área de educação também trouxe um problema muito sério, Fausto. Muito sério. As reuniões, eu não sei se tem participado de reunião de colegiado, eu ainda participo de reunião de colegiado. Sim, sim. Assim, é tão diferente, né? Não? Levanta a mãozinha. Alô? Aí baixa, levanta outra mãozinha. Gente, sabe, o que está ocorrendo ali? Não tem complexidade. Tem antes, não tem um depois da reunião. Não tem que você fica ali no seu WhatsApp falando assim, você concorda com isso? Não concordo. Quer dizer, então fica tendo uma outra reunião paralela a isso. Na mesma coisa, a sala de aula. Porque tem uma outra aula no chat. Enquanto você está na aula, eles estão conversando entre eles ali, sabe? Ou você olha para o site e entra na deles, ou você da sua aula, quer dizer, assim, uma diluição, sabe? Uma diluição, é uma falta de concentração, sabe? De trazer questões interessantes para serem discutidas. Então, eu não sei, Fausto, eu acho que
a pandemia para as universidades está sendo um ponto assim de estrangulamento mesmo, sabe? Estrangulamento. Eu tenho sentido isso. As pessoas muito exauridas, muito cansadas. Então, o que acontece? Ficam muito individuais, né? Eu cuido aqui do meu cantinho, eu estou aqui no meu computador, né? Eu produzo, eu faço, eu participo do grupo de pesquisa e tal, fica nisso, né? E isso, para mim, não é universidade. Nós ficamos aí. Esses debates vão continuar em várias instâncias, essas conversas, né? Eu fico muito feliz com isso, mas eu queria ainda reforçar, eu falei isso no início, mas eu queria reforçar a importância da criação desse espaço de entrevista. Eu assisti várias e eu acho que isso é uma outra forma de bibliografia, sabe, assim, para os alunos. Então, eu vejo isso, eu estou vendo essas entrevistas, eu vou até ver no semestre que vem, eu já vou usar algumas delas na sala de assim, como referência, para ver se... Porque hoje os alunos, eles são muito mais assim, de escutar, né, de ver do que texto, né? Texto, realmente, eles têm muita dificuldade. E não adianta você insistir, porque eles não leem, né? Então, essa eu acho que é uma forma, sabe? Por isso que eu falei que é uma inovação, pode ser uma saída, porque são muito ricas e de vários, e você pode ter contato com várias pessoas, com vários pontos de vista, né? Então, acho que muito, muito importante. Eu acho assim, que eu poderia até falar mais sobre a questão das organizações, mas como eu acho que a universidade também é uma organização, nós claro. também falamos dela, Claro. né? É importante porque você, afinal de contas, você está refletindo sobre isso de um lugar, né? Que é a organização, mas que também estuda as organizações e num programa que tem como uma das suas linhas de pesquisa essa problemática, né? Nós esperamos que nos reencontrar, com certeza, né? Então, nós estamos encerrando nesse momento, mas também querendo de você uma palavra de um abraço e um até logo, né? A todos que estão escutando e vendo aqui nesse momento, né? Tá bom. Bom, eu quero dar um até breve, né, para todas as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, né, essa nossa conversa. Esse momento, para mim, é um momento muito gratificante, feliz, né? Primeiro, de ter sido convidada pelo CISEC, por você, Fausto, né? Ou Faustinho, como eu gosto de chamá-lo, pelo carinho e pelo reconhecimento também. E assim, que a gente possa também ter oportunidade de discutir essas questões que foram levantadas aqui, sobre esse ambiente organizacional, que é um ambiente riquíssimo de pesquisa, e que eu acho que muitas vezes foi desconsiderado e que agora está muito evidente a necessidade de repensá-los como um espaço de pesquisa. Então, é isso, eu agradeço de coração. Muito obrigado a você também, viu? E continuamos falando, como sempre. Claro, estou aí disponível o que você precisar. Muito obrigado, até breve, e que possamos continuar debatendo essas questões, com certeza. Isso mesmo. Tá bom, então?